O Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 2. Onde o português é falado? Bem, o tema do nosso podcast hoje vai ajudar a esclarecer em quais lugares o português é falado, como você já deve ter percebido pelo título. Para início de conversa, é interessante esclarecer que o português é conhecido como uma língua românica ou língua neolatina, isso porque veio do latim. É também um dos idiomas mais falados no mundo, com mais de 260 milhões de falantes. A língua tem seu surgimento relacionado ao galego-português falado na Idade Média, inicialmente ali em Galícia, hoje uma comunidade autônoma espanhola. Enfim, para irmos direto ao ponto, o português é falado na Ásia, África, América e Europa. Sim, em todos esses continentes. Não é brincadeira não. Timor-Leste, por exemplo, é um território asiático que foi colonizado no século XIV, mas que hoje é independente com cerca de 1.291.358 habitantes. O português é uma das línguas oficiais do país juntamente com o Tetum. Além dessas duas línguas, são faladas outras 31 línguas no país como o Baiqueno, Fataluco, Idalaca, Mambai, entre outras. É de assustar que lá do outro lado desse globo é possível compreender algo que está sendo dito apesar de uma cultura completamente diferente. A Angola, país do continente africano, sofreu influências dos portugueses desde o século XV, sendo uma de suas colônias. O português é o idioma oficial do país, mas há também outras línguas que possuem estatuto de língua nacional, como o quimbundo, segunda língua étnica mais falada. Já Cabo Verde é um país localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico, próximo à costa africana. O território foi inicialmente explorado pelos portugueses que o colonizaram, tornando-se independente de Portugal em 1975. O português é a língua oficial de Cabo Verde, utilizada em toda a documentação oficial e administrativa. É também a língua das rádios e televisões, e principalmente a língua da escolarização. No país é falado também outras línguas, como o crioulo cabo-verdiano, francês e inglês. Guiné-Bissau é também um país localizado no continente africano. O território esteve sob domínio português, sendo então referido como Guiné Portuguesa. O país tornou-se independente em 1973, quando houve alteração de seu nome, que adotou o nome da sua capital para evitar confusões com a Guiné, outro país da África. O português é a língua oficial do país, falado por cerca de 27,1% da população. A outra parte da população fala crioulo, uma língua nativa. Seguimos com nossa programação normal logo após os reclames. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Estamos de volta, ouvinte, e continuaremos com mais uma Guiné, a Guiné Equatorial, que como a outra é um país africano. Os portugueses colonizaram e exploraram o território do país em 1471, permanecendo na mão dos portugueses até meados de 1778, sendo cedido à Espanha. O português é uma das línguas oficiais, juntamente ao espanhol e o francês. O país entrou para a comunidade de países de língua portuguesa em 2014. Já Moçambique, outro país localizado no continente africano, foi no ano de 1498 um território reconhecido por Vasco da Gama e anexado ao Império Português em 1505. A independência de Moçambique deu-se em 1975. A língua oficial é o português, sendo contudo outras línguas nativas também são faladas no país, como Makwa, Tsonga e Sena. São Tomé e Príncipe é mais um país localizado na África. O país constitui uma ilha e foi descoberta pelos portugueses em 1470, tornando-se colônia de Portugal ao longo do século XIV. A independência de São Tomé e Príncipe ocorreu em 1975. A língua oficial no país é o português, e cerca de 98% da população falam a língua. Há no país falantes de outras línguas, como o forro, crioulo, cabo-verdiano e o angolar.
Deixei por último os dois países que, ao menos por aqui, no imaginário de quem habita a América do Sul, são os principais lugares que adotam o português como principal língua. São eles Portugal e Brasil. Vamos lá. Portugal é um país localizado no continente europeu, cujo território foi ocupado por celtas, galaicos e lusitanos. O país foi responsável pela colonização de diversos territórios, inclusive o do Brasil. A língua oficial é o português, adotado em 1290. É falado também em Portugal o mirandês. Agora, o Brasil é um país do continente americano, especificamente localizado no subcontinente da América do Sul. É o maior país em extensão territorial desse subcontinente e o único país da América em que o português é a língua oficial. O território brasileiro começou a ser explorado pelos portugueses em 1500 e tornou-se independente de Portugal em 1822. O português é falado por quase toda a população e foi influenciado por línguas nativas e outras línguas do continente europeu. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há no Brasil cerca de 305 etnias que falam aproximadamente 274 línguas diferentes, sendo essas línguas nativas. É isso, ouvinte. Hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenha gostado de saber onde o português é falado. Lhes desejamos um ótimo dia e até a próxima. Tchau. Português Podcast. O Brasil via rádio.